Daremos início, então, a nossas videoaulas relacionadas à integral. Professor Leandro Blas, disciplina de Cálculo 2, Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé. Deixe o seu like, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as videoaulas do curso. Bom, iniciamos então com a integral indefinida. Primeiramente, conhecendo então os princípios básicos da integral. Então, temos o sinal da integral, a função é dita integrando, o dx nesse caso é o diferencial e é igual à variável independente da função. E temos a nossa dita antiderivada, né? que é a função resultante. Bom, então uma maneira de escrever de forma geral. Nós temos a notação da integral, chamada de para as antiderivadas. O que significa isso? C é uma constante arbitrária, né? O f significa uma antiderivada, quer dizer, se derivarmos f maiúsculo, chegaremos na função f de x, que é a função, né, do integrando. Então já podemos dizer que a integral é uma operação inversa da derivada, e assim sucessivamente. A derivada é uma operação inversa da integral. O que acontece é que eu falei, por que a f significa uma antiderivada, né, de f minúsculo? Isto é, porque se derivarmos a função resultante da integral, teremos a função f de x minúsculo, que é o integrando, nesse caso, a função integrando. Bom, vamos ver alguns exemplos, então. Então, temos 3 exemplos passo a passo, até para vocês ficarem por dentro, então, do início dos exemplos da videoaula. Bom, antes da gente ver um exemplo prático, vamos, então, analisar o que foi dito antes, né? Que a diferenciação, que é a derivada, ela é o inverso da integração. E a integração é o inverso da diferenciação. O que eu falei, então? O que acontece? Quando eu estou escrevendo o símbolo da derivada, junto com o símbolo da integral, eles se cancelam e resta apenas a f de x. Quando eu escrevo o símbolo da integral dentro de uma derivada, que a derivada é essa, elas se cancelam e apenas segue a f de x mais a constante, que é uma constante arbitrária. Temos algumas regras básicas de integração, né? A regra da constante, regra da soma, regra da diferença e a regra da potência. Então, vamos ver os nossos exemplos. Então, o exemplo 2, né? Voltando aqui, vale lembrar, né, que a derivada, então, do exemplo aqui 1, então a derivada de 2, nesse caso, é 2x. Então, vamos ver a derivada de 3x ao quadrado. Por que é x na terceira? Porque ela soma o expoente e divide pela soma. Nós vamos ver isso com detalhe. Então, aqui está de maneira mais direta. Vamos ver aqui também ainda está de maneira direta. Vamos ver um exemplo 3 passo a passo. E nós temos o passo a passo do exemplo. O que significa dizer? Temos uma constante multiplicando, essa constante passa a ser multiplicar a integral. Então, temos a regra múltipla da constante. Necessariamente não precisa fazer isso, mas vamos fazer o passo a passo. Então, identificamos que o nosso expoente é 1. E agora vamos aplicar a regra da potência. O que é a regra da potência? Voltamos à nossa videoaula. A regra da potência, que é a regra simples da potência, então o que acontece? Eu tenho um n, eu somo de 1 e divido pelo n mais 1, que é do meu expoente, mais uma constante. Claro, o n tem que ser diferente de menos 1. Vamos aplicar no exemplo. Então, eu tenho 1, vai ficar, que é o n, então vai ficar 1 mais 1, 2, dividido por 1 mais 1, 2. E a regra da potência com n igual a 1, então temos 3
meios de x ao quadrado mais a constante. Poderíamos multiplicar a constante por 3, mas 3 vezes uma constante que eu não sei também gera uma constante. Então, não necessariamente precisamos fazer isso. Basta escrevermos, então, 3 meios de x ao quadrado mais c. Bom, mais um passo a passo, então. Para deixar bem claro o exemplo. Vamos ver mais dois exemplos, então. Exemplo A e exemplo B. Bom, o exemplo A, como eu não tenho integral direta, o que eu faço? Escrevo o exemplo com x na menos 3, porque ele estava no meu denominador, ele passa para o numerador, o sinal troca, e vou integrar. Por exemplo, como eu tenho que somar 1, então vai ficar menos 3 mais 1, menos 2, dividido por menos 3 mais 1, menos 2. Então, ao fazer a simplificação, eu tenho 1 sobre 2, peguei o meu numerando e tornei ele positivo, 2 sobre x ao quadrado mais c. E assim eu vou fazer para o meu exemplo B, a integral dada. Essa integral, aqui você tem expoente 1 e o expoente do radicando é 2, então vai ficar x na 1 meio. Ao somar 1 meio mais 1, eu tenho 3 meio. Dividido por 1 meio mais 1, eu tenho 3 meio. Novamente, essa fração está abaixo do meu numerador. Divisão de fração, copio a primeira, inverto a segunda, regra, e tenho minha resposta final. Bom, então anotamos, que a nossa resposta 2/3 de x à terceira. Agora, se nós quiséssemos fazer a antiderivada, o que seria? Aplicar a derivada no resultado. Temos que chegar na nossa equação original, que é a f. Qual que seria a f? A f é a integral dada do radicando, do integrando, raiz de x. Fazendo a derivada de 2/3, como na derivada você diminui 1 na regra da potência, então ficaria 3 meio menos 1, resultaria no 1 meio. E esse expoente passa a multiplicar, então fica o quê? 3 meio multiplicando, vezes 2/3, simplifico, dá 1. X na 1 meio, mas o que é x na 1 meio? É a raiz de x, como a gente já viu, x na 1 meio é a raiz de x. Então, só estamos fazendo isso nessa videoaula para mostrar para vocês que estão assistindo que realmente, então, uma operação é inversa da outra, quer dizer, a integral é inversa são operações inversas da diferenciação e a derivada é inversa da integral, como então está denotado logo no início da nossa videoaula, sobre o inverso das operações. Então, vou voltar no meu exemplo. Vocês têm o passo a passo do exemplo. Então, agora nós temos um exemplo 5, uma soma. Quando eu tenho uma soma, tanto no A como no B, eu posso abrir isso como integral da soma dos dois. Então, vai ficar a integral de x, como é x na 1, vai ficar o n é 1, vai ficar 1 mais 1, 2 dividido por 2. Como eu não tenho aqui, eu teria x na 0, por exemplo. Então, vai ficar 0 mais 1, x na 1, dividido por 0 mais 1. Ficaria 1. Então, essa integral ficaria 2x mais a minha constante arbitrária. Para o exemplo B, então eu vou abrir a integral de todos os valores, ou já fazer de forma direta. Nesse caso, eu estou fazendo direto. Então, só basta eu somar no expoente 1 e dividir pela soma. Então, ficaria 4 mais 1, 5, dividido por 5, menos 5, na terceira, dividido por 3, mais x ao quadrado, dividido por 2. Aqui tem 1. E essa seria a resposta da minha integral. O exemplo 6, então, já é um pouquinho mais elaborado. A gente vai ver o passo a passo do exemplo 6. Nesse exemplo 6, o que eu fiz? Como eu tenho um denominador raiz de x, tirei o MMC, Então, tirei o mínimo múltiplo comum dos dois. Então, aqui fica
como vai passar a ser x na menos 1 meio, né? X menos 1 meio com mais 1 vai ficar 1 meio mais x na menos 1 meio. E aí temos a nossa integral, né? X na mais 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. Aqui. X na menos 1 meio menos 1, dividido por menos 1 meio mais 1. Né? Então, é menos 1 meio mais 1, dividido por menos 1 meio mais 1. E aí eu tenho a minha resposta, então, após aplicar a regra da potência. Não podemos fazer de maneira direta, então é isso que está te dizendo. Interessante fazer de maneira separada. Isso que está sendo proposto não é possível, isso é diferente. Tá? Essas foram algumas referências usadas então para fazer a nossa videoaula correspondente à integral definida. Usamos então basicamente a regra da potência.